Eu sempre disse que o melhor para fazer dieta, seja para perder peso, seja lá com que objetivo for, o melhor, o ideal seria nós conseguirmos incluir no nosso plano alimentar os alimentos que nós mais gostamos. Porque se incluirmos os alimentos que nós mais gostamos, significa que vamos tirar mais prazer da alimentação e isso vai fazer com que seja mais provável que nós a consigamos suster durante mais tempo. E é a consistência ao longo do tempo que vai dar o resultado, não é nada mais, nada menos do que isso. Acontece que há aqui uma parte onde aquilo que é o ideal choca com a realidade, porque elas nem sempre coincidem. Posso falar do meu caso pessoal. O ideal seria na minha alimentação eu inserir todos os alimentos que gosto. Eu sou muito guloso, portanto, eu já tentei inserir uma bolacha, pão, doces, seja lá como for. E a verdade é que uma bolacha nunca é uma bolacha. Uma bolacha transforma-se em 2 pacotes muito rapidamente, do ponto de quando parece que entro em transe e quando desperto já comi 2 ou 3 pacotes de bolachas. E o que é que aconteceu aqui? E como eu, muitas pessoas são assim. E então o que é que nós temos que pensar? É que o ideal seria conseguirmos incluir estas coisas que nós gostamos, mas a realidade diz-nos que estas coisas estão a prejudicar mais do que estão a fazer bem. Ou seja, são este tipo de coisas que estão a fazer com que eu não consiga respeitar o meu plano, que eu não consiga manter a minha consistência, logo que eu não consiga atingir os resultados. Portanto, o que é que nós podemos fazer? Podemos mudar o prisma da observação disto. Será que há alguma instância, alguma oportunidade ou alguma forma de um alcoólico conseguir incluir umas cervejinhas ao almoço e ao jantar sem que isso descambe como sempre descambou no passado? Não, e na verdade, apesar de estarmos a falar de coisas muito diferentes, os processos que estão por trás são muito semelhantes. E se nós perdemos o controle, que é exatamente o que acontece ao alcoólico quando bebe, se nós perdemos o controle sempre que ingerimos determinado tipo de alimentos, são chamadas trigger foods, então devemos ter a mesma abordagem que tem o alcoólico em relação ao álcool. É isso que eu defendo, devemos removê-las pelo menos durante um tempo da nossa alimentação e ver como é que corre. A verdade é que estes trigger foods são trigger foods porque despertam sempre episódios de compulsão, porque despertam sempre episódios onde perdemos o controle sobre aquilo que estamos a fazer. Logo, apesar se olharmos de uma forma ideal, isso ser perfeito incluir esse tipo de alimentos, nós estamos a bater de frente com a realidade todos os dias e ela está-nos a dizer não podes porque claramente não está a correr bem. E está a acontecer sempre isto, sempre que tu inseres este tipo de alimentos, acontece isto, descambas. Então o que nós temos que fazer é dar um passo atrás, olhar para isto como se fosse um alcoólico dependente de álcool, porque há alcoólicos dependentes de outra coisa, não? Como olhar para isto como um alcoólico e temos que remover estas coisas da nossa alimentação. A verdade é que para muitas pessoas a abstinência é a melhor solução, apesar da moderação ser idealmente o perfeito, mas o perfeito nem sempre joga com a realidade. E mais uma vez, é aquilo que eu costumo dizer. Na teoria isto é tudo muito bonito. Na prática nós temos que ler os sinais e temos que ver o que é que está a acontecer. Não é por facto de um mastronço qualquer dizer que devem incluir na alimentação todos os alimentos que gostam, porque isso dá mais prazer e porque isso faz com que a aderência ao plano aumente. Mas se vocês estão a ter um assomo de realidade cada vez que o fazem, a realidade e aquilo que vocês sentem, aquilo que realmente acontece na prática, é infinitamente superior àquilo que um gajo qualquer diz que é o ideal. Porque o ideal e o real não jogam um com o outro. O ideal deve ser algo para onde nós olhamos como possibilidade ou para onde queremos ir. Na verdade, a realidade mostra-nos que existem milhares de caminhos alternativos. E nós temos que escolher aquele que for mais de encontro à nossa possibilidade, ou for mais de encontro às nossas necessidades para conseguirmos manter a consistência. Porque, mais uma vez, tal como no início, a consistência e o manter-nos fiéis ao plano alimentar e ao exercício é aquilo que vai determinar o resultado. Se inserir determinado tipo de alimentos não vai fazer com que eu mantenha a consistência porque descamba sempre, então eu não estou a manter a consistência e não vou atingir os meus resultados. Agora aqui tenho 2 escolhas a fazer e a vida resume-se sempre a escolhas. Ou eu quero fazer diferente e saio da minha zona de conforto e deixo de comer este tipo de alimentos durante um tempo e o meu corpo vai estrabuchar e eu vou sentir necessidade de os comer e eu vou desejar comer esses alimentos,
Ou eu faço isto, ou então aceito que isto que sempre que eu comer este tipo de alimentos isto vai acontecer, e quando isto acontece eu fico mais longe dos meus resultados, mas não me posso queixar porque é uma escolha minha. É sempre difícil quebrar padrões e é sempre difícil alterar comportamentos que já estão tão enraizados em nós. E provavelmente, apesar de estamos há tantos anos sem controlo e a colocar estes alimentos e a descambar sempre, que não é pelo facto de nós acharmos que agora vai correr bem só porque os removemos, que vai mesmo correr bem, não, porque nós vamos sentir necessidade desse tipo de alimentos e provavelmente algumas vezes vamos sucumbir a essa necessidade e vamos comê-los e mais uma vez, agora vou só comer uma trinca porque hoje vai correr melhor. E não vai correr melhor e vais perceber mais uma vez que tens que os remover. Mas isto faz tudo parte de ser humano e estes falhanços fazem parte de ser humano e o que importa é depois o que é que fazemos com isso e seguimos em frente, aprendemos, seguimos em frente e mudamos o que temos a mudar. E aquilo que há a reter deste paleio todo é que o ideal e o real não jogam um com o outro. Eu posso dizer que o ideal é X, mas se a tua realidade te mostra, vezes sem conta, que é Y, então o Y tem muito mais poder do que aquilo que eu digo que é o ideal. Eu adorava poder comer bolachas no meu dia a dia, não posso porque uma bolacha nunca é uma bolacha é um pacote ou dois. Portanto, pura e simplesmente não as como. E quando as comer, já sei que vou comer um pacote ou dois. Ponto final. A realidade e aquilo que é ideal não jogam um com o outro. Tens que ver a tua realidade e ela está-te a dizer vezes em conta aquilo que tens que fazer. Quando algum tipo de alimento, um trigger food, faz com que descamos constantemente da alimentação, ele tem que ser removido, ponto final. E provavelmente não o vais comer com tanta frequência como gostarias, tal como um alcoólico não vai beber se quiser continuar abstinente e se não quiser ter problemas. E eu posso falar do meu caso como toxicodependente durante não sei quanto tempo. Eu deixei de beber, deixei de consumir, quer dizer, e custou de início. Custou, claro. Também estava internado, não podia fazer grande coisa acerca disso, não é? Mas são escolhas que nós temos que fazer depois. Ou queremos fazer diferente e ter resultados diferentes mais à frente, ou queremos continuar na mesma merda e depois não nos queixamos das consequências porque temos que arcar com elas. Aqui é exatamente a mesma coisa. Ou saímos da nossa zona de conforto e deixamos de comer este tipo de alimentos, que mais uma vez estão a mostrar-nos constantemente que não podemos ter controle, não temos controle sobre eles. Então temos que os remover e deixar-os comer. E ninguém morre por não comer bolachas. A verdade é esta. Nem gelado ou chocolate, seja lá o que for. Ou pãozinho com manteiga. Porque um bocadinho de pãozinho com manteiga muitas vezes não é um bocadinho de pãozinho com manteiga, é meio pão com manteiga. E se um bocadinho de pão com manteiga é tranquilo e até seria o ideal que conseguisse inserir e seguir a tua vida, a verdade é que se comes meio pão de quilo com manteiga já é assim meio complicado, não é? E então se vezes sem conta, se está a acontecer repetidamente a mesma coisa, tenho que fazer alguma coisa diferente. Já dizia o Einstein, fazer repetidamente a mesma coisa e esperar resultados diferentes é o cúmulo da estupidez ou da insanidade ou como quer. E é isso mesmo. Se determinado tipo de alimentos te causam a perder o controle vezes e vezes sem conta, então tens que deixá-los comer. Mesmo que, na minha cabeça e na prática, o ideal se fosse conseguir inseri-los com controle e com equilíbrio e seguir a nossa vida tranquilamente como se nada acontecesse. Na realidade isso não está a acontecer, portanto se isso não está a acontecer o ideal vai por água abaixo, o que conta é a realidade e nós jogamos com as cartas que temos na mão. E as cartas que nós temos na mão não vão incluir a carta com o símbolo das bolachinhas, portanto espero que gostem e digam-me o que é que acham acerca disto. E o vosso feedback é sempre importante e até à próxima. Um abraço.